Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada de um material bem específico. É o relatório gerencial de setembro de 2025 do Fundo Imobiliário Suno Recebíveis Imobiliários, o SNCI 11. Nosso objetivo aqui é extrair os pontos mais importantes, os insights desse relatório, sabe? Cobrindo desde performance, dividendos, gestão da carteira, até o cenário macroeconômico que eles apresentaram e o acompanhamento dos ativos mais de perto. Ok, vamos desdobrar isso. Exato. É interessante porque esses relatórios são como uma fotografia do fundo naquele momento, né? Setembro de 2025. E mostram não só os números, mas a visão da gestão sobre o que estava acontecendo e as perspectivas. O fascinante aqui é como esses relatórios mensais permitem que a gente acompanhe a dinâmica do fundo e, claro, a estratégia da gestão ao longo do tempo. Legal. Então vamos começar pelos destaques do mês, os bullet points que eles trazem logo de cara. Primeiro, a distribuição. Anunciaram R$ 1 por cota. Isso manteve o guidance que eles tinham dado para o último trimestre de 2025, né? Que era entre R$ 1 e R$ 1,10. Isso. E o dividend yield anualizado ficou em 14,45%, um número bem expressivo, né? Com certeza. E ainda deixaram um lucro acumulado de 0,22 por cota guardado. Uhum. E outro ponto que sempre chama a atenção é a cotação versus o valor patrimonial. A cota no mercado fechou o mês de setembro a R$ 83,05. Enquanto a cota patrimonial estava em R$ 97,03. Exato. O que dá aquele famoso PVP, né? Preço sobre valor patrimonial de 0,86. Exatamente. E aí entra a grande questão que, permeia todo o relatório. Esse desconto é justo? Reflete o risco, principalmente daqueles CRIs que estão com problemas? Ou será que já embute uma oportunidade caso a recuperação que a gestão está projetando realmente aconteça? É a pergunta de 1 milhão, né? Pois é. A performance patrimonial no mês foi bem pequena, só 0,05%. E isso foi muito por causa da remarcação de um desses CRIs problemáticos, o RDR. O yield médio da carteira toda, o all-in que eles chamam, estava em 16,25%. Pelo menos um ponto positivo foi a liquidez, né? É certo. Parece que deu uma boa melhorada. Sim, atingiu o maior valor do ano até ali, R$ 807 mil de média diária negociada. Isso é bom, né? Facilita para quem quer comprar ou vender cotas, um sinal positivo de negociabilidade. Sem dúvida. E a gestão mostrou que estava ativa. Fizeram compras de uns 2 milhões em CRIs, LockPay Senior e MZMV. Mas venderam bem mais, né? Bem mais. Vendas de 13,5 milhões CRIs GPAV, Copagril, Primato, MZM4. Além disso, teve a quitação total do CRI Carvalho Oskin, que trouxe mais 5 milhões para o caixa. E essas vendas ajudaram a reduzir a alavancagem, imagino. Isso. A alavancagem líquida caiu para 11,64% do patrimônio líquido. O PL estava em 407 milhões e meio. E o número de cotistas, 36.811. Ok. E agora entrando na parte mais delicada, os ativos em tratamento especial. É aqui que fica bem interessante, né? Com certeza. A gestão fez questão de destacar a atuação nas AGTs, as Assembleias Gerais de Titulares, dos CRIs AISE, Gafisa Sorocaba e o Welt. Então, em setembro, o fundo tinha 3 ativos considerados problemáticos. Vamos detalhar cada um deles, juntando as informações que estão no relatório. Começando pelo CRI Vanguarda. Ok, o Vanguarda tinha vencido em agosto. O problema foi um desvio nas vendas do empreendimento que ele financiava. A gestão estimava, na época, uma recuperabilidade de mais ou menos 85% do PU-PAR, que é o valor de face no vencimento. Isso daria quanto do que o fundo investiu originalmente? Daria uns 95% do custo de aquisição para o fundo. As garantias eram a carteira de recebíveis e o estoque de 2 projetos, Dom Severino e Jonathan Nunes. Eles estavam no processo de transferir unidades para a securitizadora, a Casa de Pedra, e tentando formar o condomínio para destravar as obras e os repasses. E como ele estava marcado no balanço? Já estava marcado perto do custo de aquisição, R$ 1.061 por PU. Entendi.
E o CRI-AEZ, como estava a situação dele? O AIS teve uma AGT importante em 13 de outubro, que foi depois do fechamento do relatório, mas eles já deram a letra. Nessa AGT foram aprovadas deliberações que faziam os CRIs 301 e 302 voltarem a ser considerados adimplente, formalmente, mas, claro, com novas carências. Mas a solução definitiva ainda não tinha vindo. Não, tinha uma proposta na mesa pelos imóveis dados em garantia, só que o valor era abaixo do esperado. Então a negociação continuava, discutindo quitação ou alongamento do prazo ou até um haircut, que é aquele desconto no valor devido, né? Precisaria de uma nova AGT para bater o martelo. A expectativa da gestão era resolver tudo ainda em 2025, recuperando algo próximo a 100% do que foi investido. Parece uma novela complexa. E o terceiro, o CRI-RDR? O RDR também venceu em agosto de 2025. A obra do empreendimento estava concluída, mas a operação entrou em processo de recuperação de crédito mesmo assim. No relatório, ele estava marcado a preço de custo, 24,7 milhões de reais. Isso representava uns 82% do valor de face que ele deveria ter no vencimento, o PU-PAR. E as garantias eram suficientes? Olha, pareciam robustas no papel. Tinha 18 milhões em carteira de recebíveis, 8 milhões em estoque de unidades prontas e ainda um terreno adicional avaliado em mais de 2,5 milhões de reais. A projeção interna da gestão que eles compartilharam no relatório era de recuperar cerca de 90% do PU-PAR. O que seria bom para o fundo, né? Porque seria mais do que eles pagaram. Exato. Seria, 111% do custo de aquisição para o fundo. Eles até já previam uma primeira recuperação de 1,2 milhão, agora em outubro de 2025, e fizeram questão de dizer que essa situação do RDR não afetaria a distribuição de rendimentos. Entendi. Então a gestão estava de fato com bastante trabalho nessas frentes específicas. E claro, todo esse esforço interno acontece dentro de um cenário econômico maior que influencia tudo. Como é que a gestão estava lendo esse cenário lá em setembro de 2025? Bom, de forma geral, eles viam uma melhora no sentimento global. O fator-chave foi o Federal Reserve, o Banco Central americano, ter iniciado os cortes de juros. Foi um corte pequeno, 0,25 ponto percentual, mas simbólico. Isso mexeu com os mercados, né? Com certeza. Enfraqueceu o dólar globalmente e acabou favorecendo mercados emergentes como o nosso, o Brasil. Tanto que o fluxo de capital estrangeiro para B3 foi forte, 5,3 bilhões só em setembro, acumulando 27,1 bilhões no ano, e Bovespa e FIX em máximas históricas naquela época. Mas tinha riscos lá fora também, certo? Sim, claro. O relatório mencionava a inflação americana ainda acima da meta, perto de 3%, e o impacto modesto das tarifas que tinham sido implementadas. E o dilema do Fed: cortar juros cedo demais e arriscar a inflação voltar, ou manter o aperto por muito tempo e arriscar uma desaceleração forte. Sem falar nas questões fiscais americanas. Exato, o pacote One Big Beautiful Bill, adicionando trilhões ao déficit, o teto da dívida elevado e até um shutdown do governo no início de outubro que atrasou dados importantes como payroll e CPI. Muita coisa acontecendo. E o impacto disso tudo aqui no Brasil. Como a gestão via o nosso cenário doméstico? Bom, o real se valorizou com esse fluxo externo, mas a grande expectativa interna era toda em cima da Selic, claro. Só que a visão da gestão, expressa no relatório, era mais cautelosa. Eles argumentavam que as condições para iniciar um ciclo de corte da Selic ainda não estavam totalmente presentes. Por quê? O que faltava? Principalmente 3 coisas. O hiato do produto ainda positivo, indicando que a economia não estava tão fraca assim, a inflação de serviços ainda bem pressionada e as expectativas de inflação futura que ainda não estavam totalmente ancoradas na meta. E a atividade econômica? O PIB do segundo trimestre de 2025 já mostrava alguns efeitos da política monetária apertada, sim. Mas o consumo e serviços continuavam resilientes, muito por causa do mercado de trabalho aquecido. A projeção da própria Suno Asset era um crescimento do PIB de 2,3% em 2025 e 1,8% em 2026. E o hiato do produto só fecharia lá para o fim de 2025. E a inflação por aqui?
Algum sinal de melhora mais consistente? Havia sinais positivos, sim. O câmbio ajudava, as commodities tinham arrefecido, alimentos também, custos de produção. A projeção deles para o IPCA de 2025 era 4,7%, ou seja, abaixo do teto da meta de 5%. Isso era bom. Mas... Sempre tem um mais, né? Sempre tem, né? O IPCA 15 de setembro, que saiu antes do relatório, até veio com uma composição melhor, só que os núcleos da inflação e a parte de serviços ainda estavam rodando em níveis desconfortáveis para o Banco Central. E as expectativas de inflação futura, embora melhorando, ainda estavam desancoradas. Então, qual era a aposta da gestão para a Selic? Postura cautelosa do BC? A projeção base da Suno Asset era Selic terminando 2025 em 15,0%. Parada, onde estava. Exato. E o início dos cortes ficaria só para março de 2026, com a Selic chegando a 12,5% apenas no fim de 2026. Interessante. Isso levanta uma questão importante. Qual? O mercado muitas vezes se antecipa, né? Já não estaria precificando esses cortes de juros bem antes? Exatamente. E o relatório meio que sugere isso, que talvez o mercado estivesse um pouco otimista demais ou adiantado. Eles indicam que a reação dos preços dos ativos poderia ser até mais intensa quando a discussão sobre os cortes ganhasse mais tração, lá para o fim de 2025 ou começo de 2026. Faz sentido. Uma visão um pouco mais conservadora que a do mercado em geral, talvez. Bom, voltando para dentro do fundo, para a carta do gestor. Ali eles aprofundam mais a performance e as ações que tomaram, né? Sim. Detalham a rentabilidade ajustada pela cota de mercado, que foi só 0,11% em setembro. No ano, acumulava 7,92%, que eles reconhecem estar abaixo do IFIX e de alguns pares. E a patrimonial, como já falamos, 0,05% no mês, com a cota a R$ 97,03 e o PVP em 0,86. Eles mencionam que os ativos problemáticos estão marcados adequadamente no balanço e que esperam um crescimento do valor patrimonial conforme a recuperação avance. É a aposta deles. E sobre a distribuição de R$ 1, confirmaram para outubro também? Confirmaram e reafirmaram o guidance para o quarto trimestre de 2025, entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota, com aquele lucro acumulado de 0,22, dando um colchão. Eles consideram esse patamar saudável. Sim, consideram saudável enquanto trabalham na recuperação daqueles CRIs e aguardam a maturação de outros projetos importantes na carteira, como o MZM, Supreme Garden, Gafisa Sorocaba. E as movimentações de carteira e o caixa? Já falamos das vendas e compras, né? Isso. Detalharam as operações. O caixa ficou em 28,1 milhões no fim de setembro. A alavancagem líquida, como falamos, em 11,64%. E a estratégia era usar parte do caixa para recomprar posições que estavam compromissadas. Agora, uma parte crucial da carta é o pipeline e as atualizações dos problemáticos, né? Sem dúvida. O pipeline trazia as expectativas de novas alocações para outubro e novembro de 2025. Tinha mais CRI MZM até 2,5 mm, mais CRI LockPay Sênior até 1 mm plus 1 mm, um tal de CRI Bit Barueri até 4 mm plus 4 mm e operações novas também. Sim, um novo CRI para términos de obras até 5,5 mm, um para aquisição de terreno, essa era maior, até 18 mm, e um para adiantamento de carteira, até 5,5 mm. Bastante coisa na mira. Sim, mas é importante notar o que eles sempre dizem. São expectativas, podem ou não se concretizar naqueles valores e prazos. Claro. E as atualizações dos ativos problemáticos? Eles deram mais detalhes na carta, com a visão até meados de outubro. Deram sim. Sobre o Vanguarda, reforçaram a estimativa de recuperação, 85% PU par, 95% custo, e os passos que estavam tomando com as garantias e a constituição do condomínio. O PU marcado continuava próximo ao custo. E o IZ? Confirmaram a aprovação na GT de 13 de outubro, que trouxe o CRZ de volta à adimplência formal com carências. Mas reforçaram que a negociação sobre a quitação ou reestruturação final ainda estava em curso, com a proposta pelos imóveis abaixo do esperado. A expectativa de resolver em 2025 e recuperar perto de 100% do investido foi mantida. E o RDR?
Alguma novidade ali? Reafirmaram que estava em recuperação, marcado a custo 24,7M ou 82% do PU par. Detalharam as garantias, carteira, estoque, terreno e mantiveram a projeção interna de recuperar 90% do PU par, 111% do custo. Confirmaram a expectativa da primeira recuperação de 1,2M em outubro e que isso não afetaria os dividendos. A carta também mencionou várias outras deliberações em AGTs em setembro, certo? Sim, um resumo rápido. Aprovaram um assessor jurídico para o LockPay, aprovaram a venda da garantia do Carvalho Hosking, que levou à quitação em 2009, aprovaram a amortização extraordinária no Astir. A GT do AIS de setembro foi suspensa por falta de quórum, mas resolvida em outubro, como falamos. Validaram dação em pagamento no MZM. E teve Velt e Gafisa Sorocaba também. Isso. Pro Velt, definiram condições para quitação até fim de 2025 com redução de taxa. Pro Gafisa Sorocaba, aprovaram uma reestruturação com um novo prazo e cobranças de uma waiver fee. Bastante atividade nas assembleias. Ufa! Muita informação operacional. O relatório ainda tem uma seção de perguntas frequentes, o FAQ, que traz a visão da gestão sobre temas recorrentes, né? Exato. É interessante ver como eles respondem às dúvidas comuns dos cotistas. Falaram sobre alavancagem de novo, por exemplo. Sim, defenderam como uma ferramenta estratégica. Compararam o custo médio, que estimavam em CDI plus 1%, com o retorno esperado da carteira, lá pelos 18,5%. Essa diferença positiva, segundo eles, impulsiona a rentabilidade. E destacaram a transparência, incluindo as operações compromissadas sem prazo definido nesse cálculo da alavancagem. E a linearização da distribuição, aquela prática de manter o dividendo mais estável, mesmo com a receita variando. Eles valorizam isso, a previsibilidade para o investidor. Dizem que usam a gestão das reservas de lucro acumulado para isso. Teve também a questão do conflito com o SNME 11, outro fundo da casa. Eles dizem que o conflito é mitigado porque o SNCI não paga a taxa de gestão sobre a posição que tem no SNME 11. E aproveitam para dizer que as taxas do SNCI são competitivas com os pares. E o investimento em outros FIs, que a gente já comentou. Isso. Reforçaram que é tático, que a exposição final ainda é majoritariamente a CRIs, 92%. Rejeitaram a crítica de perda de foco e citaram o histórico de sucesso com alocações fora da média. Basicamente defenderam as escolhas, né? Reafirmaram o guidance para o Q4, 1,0 e 1,10 e explicaram o que é base 10, dizendo que o SNCI é base 100 e não tem planos de desdobramento por enquanto. Se a gente conectar tudo isso, a gestão está defendendo as suas estratégias, né? A alavancagem, os investimentos táticos em FIIs. Eles enfatizam o alinhamento com o cotista, a busca por retorno, mesmo que isso signifique, às vezes, se desviar um pouco da média do mercado ou assumir certos riscos calculados, como nos CRIs em recuperação. Entendido. Para fechar a análise do conteúdo, o relatório traz muitos gráficos e dados de alocação. O que se destaca ali? Bom, os gráficos confirmam o que a gente já falou. O desconto da cotação em relação ao patrimonial, PVP 0,86. A liquidez com pico no ano. Exato. Número de cotistas e PL relativamente estáveis, a distribuição constante em R$1, gerando aquele DY elevado de 14,45%. E o resultado mensal? Mostra a receita vindo principalmente dos juros dos CRIs, como esperado, e as despesas relevantes com taxa de administração e o custo da alavancagem. E, claro, o lucro acumulado ali R$ 22,22 por cota. E a alocação da carteira, em mais detalhes. Predominância clara de CRIs, 88%. Indexador principal é IPCA, 68%, seguido por CDI, 17%. Setorialmente, incorporação residencial lidera com folga, 52%, depois vem energia, 18%. E o rating, que você mencionou, se é um ponto de atenção. Sim, concentração grande em ratings A3, 36%, e A4, 25%. Mas aqueles 8% em rating D, refletindo os problemáticos, chamam atenção e explicam parte do desconto da cota. E a duration, o prazo da carteira. É uma carteira relativamente curta,
quase metade, 49%, com duration menor que 2 anos. E, por fim, aquelas tabelas de monitoramento de ativos são densas, né? Mas essenciais. Sim, mostram o status dos fundos investidos, evolução de obras, vendas, inadimplência e a razão de garantia para várias operações específicas. MZM, Supreme Garden, RDR, Gafisa, Arpoador, Beach, Vanguarda, Astir. Exato. É ali que o investidor consegue acompanhar a saúde individual das operações mais importantes ou que merecem mais atenção. É um trabalho de formiguinha, olhar aquilo todo mês, mais importante. Ok, acho que cobrimos bem o relatório. Recapitulando então, a gente viu um fundo, o SNCI 11, que em setembro de 2025 estava conseguindo manter sua distribuição de R$ 1 por cota, apesar de ter desafios importantes com alguns CRIs em recuperação. Vimos uma gestão bastante ativa, tanto na compra e venda de ativos no dia a dia, quanto nesse trabalho mais complexo de tentar recuperar o crédito desses ativos problemáticos. E tudo isso dentro de um cenário macro que, por um lado, começava a sinalizar uma possível queda de juros futura, tanto lá fora quanto aqui, mas, por outro, ainda tinha riscos relevantes de inflação persistente e dúvidas sobre a força da economia. Então, o que tudo isso significa, né? Qual a reflexão que fica? Olha, o material deixa a gente pensando. O relatório mostra claramente ativos em recuperação, que carregam risco, e um cenário macroeconômico em um ponto de inflexão, especialmente na questão dos juros. A pergunta-chave é: como a percepção de risco-retorno do SCI 11 pode mudar nos próximos meses? Aquele desconto de quase 14% no PVP em setembro, ele capturava adequadamente os riscos que eram evidentes, como os CRIs problemáticos? Ou será que ele já embutia uma oportunidade caso a recuperação desses créditos realmente avance ou o ciclo de corte de juros se materialize como o mercado espera? Isso levanta uma questão importante. Quais indicadores específicos que a gente viu nesse relatório se tornam cruciais para acompanhar daqui para frente, para validar se a tese de investimento no fundo se mantém ou se precisa de ajustes? Boa pergunta. O que você destacaria? Eu diria que são alguns pontos-chave. Primeiro, a evolução concreta da recuperação dos CRIs Vanguarda, AIZ e RDR. Não basta a expectativa, os números precisam começar a aparecer. As recuperações efetivas. Certo. Que mais? Monitorar de perto os níveis de inadimplência e saúde financeira das carteiras dos outros projetos, para garantir que não surjam novos problemas onde a gente não espera. Ver se aquelas novas alocações previstas no pipeline vão se concretizar. O fundo precisa continuar girando a carteira e originando bons negócios para manter o motor funcionando. E o cenário macro, com certeza. Acompanhar se as projeções da própria gestão e do mercado em geral sobre inflação e Selic vão se confirmando ou se desviando muito, porque isso afeta diretamente o valor dos ativos indexados à inflação e ao CDI e o custo da alavancagem. Acho que é monitorando esses pontos que o investidor consegue ter uma visão mais clara se a relação risco-retorno do fundo está evoluindo de forma favorável ou não. Excelentes pontos para a gente pensar e acompanhar nos próximos relatórios. Esperamos que esta análise aprofundada do relatório de setembro de 2025 do SNCI 11 tenha sido útil e informativa para todos. Se você gostou dessa conversa e quer continuar acompanhando nossas análises aqui no Diário SA, não esquece de clicar em seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida. Assim você não perde os próximos episódios. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!